Sabe-se que os metais ferro, magnésio e estanho reagem com soluções de ácidos minerais, liberando gás hidrogênio e formando íons divalentes em solução. Foram feitos 3 experimentos em que 3 amostras metálicas de mesma massa reagiram, separada e completamente, com uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Os resultados obtidos foram... Bom, então aqui nós temos os experimentos, a massa da amostra metálica, que todas elas são a mesma, né? A massa em gramas. Todos os experimentos foram com 5,6 gramas, só que a composição da amostra metálica para cada experimento vai estar variando, como aqui está dizendo. E a parte do volume da solução de ácido clorídrico é expressa por V1, V2 e V3, e esses volumes é até a reação acontecer completamente, tá? E a pergunta é, colocando-se os valores de V1, V2 e V3 em ordem decrescente, obtém-se o quê? E aí foram dadas as massas molares do magnésio, do ferro e do estanho. A primeira coisa que a gente precisa estar ciente que nessa questão vai ter que fazer é escrever a reação química para a gente poder entender como que chega no gabarito. E é o que eu vou fazer agora, eu vou escrever a reação química. Então nós teremos o metal, que aqui eu vou representar por M, porque pode ser o ferro, o magnésio ou o estanho. Esse metal, naturalmente, está no estado sólido. E a gente vai ter a reação com o ácido clorídrico, né, que é uma solução aquosa. E como a questão disse, a gente vai ter o quê? A formação de gás hidrogênio e íons divalentes em solução. Então a gente teria a formação de íons divalentes, que eu vou colocar como M2+, aquoso, mais o H2, gasoso. E aqui é legal que a gente fique ligado que esse cloro aqui, que é o cloreto, ele também vai ser formado e no final das contas ele vai ser um íon espectador, tá? Então vamos colocar aqui o Cl- aquoso. Não sei se você já reparou, mas essa equação ela não está balanceada. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou efetuar o balanceamento da seguinte forma. Tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo eu tenho 1? Então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente do ácido clorídrico e eu vou ter que mexer automaticamente na quantidade dos ânions cloreto, colocando um 2 aqui na frente. E nesse momento a equação que representa o processo já está balanceada. O que isso tem de relevante para a gente? A relevância está no fato de que nós temos uma proporção estequiométrica de 1 mol do metal reagindo com 2 mols do ácido, tá? Então essa daqui é a proporção estequiométrica que a gente tem que estar ligado aqui no jogo, né? Então a parada toda é, quando a gente tem no primeiro experimento uma massa de 5,6 gramas de ferro puro, que é o ferro zero, a gente pode ter uma noção de quantos mols de ferro eu tenho aqui. Então aqui eu teria o quê? Ó, se a massa do ferro é 56 gramas por mol, então eu teria assim, olha, 56 gramas corresponde a 1 mol de ferro. Como eu tenho 5,6 gramas, aqui eu tenho X, né? Essa regra de 3 está bem facinho e acredito que você já entendeu que aqui o X vai dar o quê? Vai dar o valor de 0,1 mol. Então aqui eu tenho exatamente o valor de 0,1 mol de ferro no primeiro experimento, tá? Então deixa eu colocar aqui para a gente poder não esquecer. Então, galera, no final das contas, como a gente disse que para cada 1 mol do metal eu preciso de 2 mols do ácido clorídrico, então se eu tenho 0,1 mol do ferro, eu precisaria de quê? Seguindo a proporção, eu precisaria de 0,2 mols do HCl, tá? Então isso daqui é o que eu precisaria para reagir completamente com os 5,6 gramas de ferro puro, tá? E como o volume da solução é de 0,1 mol por litro, esse V1, olha só, 0,1 mol por litro. Cada 1 litro eu tenho 0,1 mol. Como eu tenho 0,2 mols de HCl, então essa quantidade de mols está aqui, está em 2 litros. Então a gente já sabe que o V1 é equivalente a quanto? É equivalente a 2 litros. Eu vou anotar aqui no cantinho.
Aí aqui, no experimento de número 2 e 3, a coisa começa a complicar um pouquinho, porque você tem ferro contendo magnésio como impureza. E na questão não é mencionado nada sobre qual é a porcentagem de impureza, nada é mencionado. E a mesma coisa acontece para o experimento 3. Você não sabe qual é a porcentagem da impureza que tem ali naquela amostra. E aqui é que entra uma necessidade de se analisar a massa molar de cada metal. Então a massa molar do magnésio é 24 gramas por mol. E eu não sei se você consegue perceber que é uma massa molar, digamos assim, praticamente a metade, né? É abaixo da metade, mas assim, vamos arredondar aqui só para vocês poderem entender. Então a massa molar do magnésio é praticamente a metade da massa molar do ferro. Então, se eu tenho ferro contendo magnésio como impureza, no final das contas, se eu for somar a quantidade total em mols, ó, lembra que aqui em cima eu tinha o quê? Eu tinha 0,1 mols do metal. E aqui nesse caso, se eu for somar o número de mols do ferro mais o número de mols do magnésio, como o magnésio tem uma massa molar praticamente a metade, se eu for somar o número de mols totais que eu tenho naquela amostra metálica, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor maior em número de mols do que 0,1. Então, automaticamente, se a minha quantidade em mols de metais vai ser maior do que 0,1, já que o magnésio é, digamos assim, é quase a metade do ferro, então, no final das contas, eu vou precisar de mais ácido para poder reagir completamente. Então, automaticamente, a gente acaba de chegar na conclusão que o volume de ácido utilizado no experimento 2, ele tem que ser maior do que o experimento de número 1. E esse tipo de percepção, ele só vai ser possível se você que está acompanhando o vídeo conseguir compreender que essa informação da massa molar é bastante relevante, tá? Então, a gente precisa de ter uma interpretação aqui, né? Essa visualização matemática do que está acontecendo no experimento 2. Então, sabendo que V2 tem que ser maior do que V1, então a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? Então, ele está dizendo aqui na letra A que V2 é maior do que V3, que é maior do que V1. A gente ainda não viu o V3, mas a letra A, em tese, está dentro daí de uma possibilidade. Na letra B, ele está dizendo que V1 é maior do que V2. Está vendo esse ponto aqui? Então, a gente elimina a letra B. Na letra C, ele está dizendo que V1 é maior do que V3, que é maior do que V2. Então, na letra C, o V1 está sendo maior do que o V2 no fim das contas. Elimina. Na letra D, ele está dizendo que V2 é maior do que V1, deixa isso quieto. E na letra E, V1 é maior do que V2, já elimina. Então, eliminamos 3 alternativas com essa primeira análise. Agora, a gente vai fazer a análise para o experimento 3, que contém o estanho como impureza. Então, eu vou trocar de cor aqui o meu lápis só para poder facilitar a tua visualização. Vou usar o cinza aqui, ó. O estanho, se a gente for analisar aqui na tabela, olha qual é a massa molar do estanho. É praticamente, se você for lá no fim das contas, é o dobro da massa de ferro. Isso quer dizer que quando você tem uma amostra de ferro mais impureza de estanho, isso daqui vai resultar no somatório total de mols em um valor que não tem como fugir, que vai ser o quê? Menor do que 0,1. Então, se eu for somar um número de mols de ferro mais o número de mols de estanho, esse valor ele nunca vai conseguir chegar a 0,1. Por quê? Justamente por conta da massa molar do estanho ser praticamente o dobro.
Então, no final das contas, se você for somar todo esse número de mols, você nunca vai conseguir chegar a exatamente 0,1 mols. Então, você precisaria de um volume de ácido que é menor do que o volume 1. E o volume 1, por sua vez, é menor do que o volume 2. Então, no final das contas, a gente teria que o V2, observe na alternativa aqui, o V2 é maior do que o V1, que por sua vez o V1 é maior do que o V3, e a letra D seria a alternativa correta dessa questão.